E no vídeo de hoje vamos dar continuidade às nossas aulas falando dessa estrutura tão importante e que carrega todo o nosso patrimônio genético. Isso mesmo. Então, fica comigo até o final desta aula que hoje nós vamos falar sobre os cromossomos humanos. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje vamos dar continuidade à nossa matéria falando justamente sobre os cromossomos humanos. Então hoje nós vamos entender suas particularidades, tá certo? E vamos também dar uma relembrada na parte cromossomos, beleza? Então, sem mais enrolação, bora para a nossa aula. É o seguinte, cromossomos. Nós vimos, né, na aula passada o que são os cromossomos, como que eles são formados. Mas nós temos que entender o seguinte, cariótipo. O que seria um cariótipo de uma espécie? Quando eu falo para vocês de cariótipo, eu estou me referindo ao número, à forma, ao tamanho dos cromossomos das células diploides de uma determinada espécie. Neste caso aqui, eu tenho o cariótipo humano normal. Neste caso aqui também, se vocês observarem, ó, o 23º par, ele tem um X e tem um Y. Então, nós temos um cariótipo humano masculino normal, tá ok? O número de cromossomos presentes aí em um determinado cariótipo vai variar. E isso vai variar por causa da espécie. Cada espécie tem um cariótipo diferente. Vou apresentar para vocês agora uma tabelinha, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Presta atenção, nessa tabela vão ser exibidos os números diploides, tá certo? Dos cromossomos de várias espécies. Presta atenção aqui comigo. Aqui nessa primeira linha eu tenho 46 cromossomos, né? Ali eu tenho o Homo sapiens, ou seja, o homem. Na segunda linha eu tenho o chimpanzé. Prestem atenção, o chimpanzé, ele tem 48. O gorila logo abaixo, 48. O canis familiares, o cão doméstico, 78. O tomate tem 24. O arroz tem 24 e a batata tem 48. Então percebam, espécies diferentes, quantidades diferentes. Agora, o que vocês têm que avaliar nesse caso aqui, observando essa tabela, é o seguinte: não é quantidade que vai te dar ideia de evolução, não, porque muitas pessoas confundem. Ou seja, tem pessoas que fazem a seguinte associação: quanto maior o número de cromossomos, maior então é a evolução dessa espécie. Esqueçam isso, não tem nada a ver isso. Porque observem ali, 46, o cachorro tem 78. Então o cachorro deveria ser mais evoluído que um homem. Entenderam? Beleza? Então vamos lá. Presta atenção aqui. Ao observar a tabela anterior, concluímos que o número de cromossomos, anota isso aí, não é o mesmo para todas as espécies. Beleza? Isso foi fácil de perceber. Não é critério para se identificar uma espécie. Por quê, professor? Vocês viram que o chimpanzé e o gorila têm a mesma quantidade de cromossomos? Então, nós não podemos levar em consideração, falando assim, 48 cromossomos, então é um chimpanzé. O gorila também tem a mesma quantidade, né? E nós vimos também outros que têm a mesma quantidade. Então, não tem como a gente utilizar como critério a quantidade, tá? Outra coisa, é constante para cada espécie, ou seja, todos os indivíduos normais apresentam o mesmo número de cromossomos. Olha aí, tá? Outra coisa, não determina o grau evolutivo de uma espécie, que é o que eu expliquei para vocês anteriormente. Beleza até aqui?
Olha só, gente, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. Vamos lá. Agora nós vamos falar unicamente, exclusivamente dos cromossomos humanos, beleza? Olha só, já vimos que na nossa espécie o número normal de cromossomos nas células diploides é 46. Então, nas células haploides, é óbvio que vai ser 23, tá? Então, aqui eu tenho o cariótipo humano normal, né, de um homem, XY, e aqui eu tenho o cariótipo humano normal de uma mulher, então feminino. Observem, no último parzinho aqui, ó, eu tenho XX, no último lá eu tenho XY. Beleza até aqui? Até aqui tá fácil demais, né, gente? É muito tranquilo essa parte. Vamos lá. Na espécie humana e em muitas outras, os cromossomos podem ser divididos em dois grupos. Inclusive, essa divisão eu falei também nas aulas de genética. Você já assistiu às aulas de genética aqui do canal? Não? Olha só, vou deixar aqui em cima o link de uma playlist de genética completaça para você, aluno do ensino médio. Lá tem tudo que você precisa para aprender genética de uma forma bem simples e fácil, tá certo? Depois você dá um pulinho lá, depois que você assistir essa aula. Mas vamos lá. Então nós podemos subdividi-los em dois grupos. O primeiro deles são os autossomos ou heterossomos. Esses autossomos são os 22 primeiros pares de cromossomo do seu cariótipo, tá? O 23º é o cromossomo sexual. Então, nós chamamos ele de alossomo. Lá quando eu falo de herança genética, né? Aí a gente fala herança autossômica ou herança alossômica. Quando eu falo que a herança é alossômica, ela é uma herança em que aquele gene que determinou aquela característica está lá no 23º par. Quando eu falo que é autossômica, significa que está em um dos 22 ali dos primeiros pares de cromossomo. Entendido? Olha só por essa aqui. E não, além disso, além de deixar aquele like, por isso tudo que eu expliquei, você ainda vai responder a chamada, tá certo? Então, vai aí embaixo, deixa aí, ó, presença na chamada. A nossa chamada aqui é o joinha, tá? Combinado? Então deixa aí seu like. Vamos lá. Aqui nós temos então uma tabelinha mostrando, ó, sexo feminino em cima e embaixo masculino. Percebam ali, gente, nós temos lá escrito 44A. 44 está se referindo aos 44 cromossomos autossômicos, mais o 23º par XX. Então, 44 mais um X, 45, mais um, 46. E a possibilidade, tá certo, de gameta, tá, aqui, dessa célula aqui, é um só. 22 autossômicos mais X. Daqui a pouco eu vou falar mais claramente sobre isso. E embaixo aqui no homem, eu tenho 44 cromossomos autossômicos mais o XY. Então, 44 autossômicos mais um X e mais um Y. Então, 46. E as possibilidades de gameta do homem são diferentes. A possibilidade, então, de um gameta com 22 autossômicos mais um X e ou, né, 22 autossômicos mais um Y. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. As mulheres vão formar apenas um tipo de gameta. É óbvio, mulher XX. Na meiose, quando houver ali as divisões, vai sobrar só X para todo lado. Se tem 2X, não tem como aparecer outra coisa. Então vamos lá. As mulheres formam apenas um tipo de gameta no que diz respeito ao cromossomo sexual. Ou seja, a mulher vai ter então apenas o X. Nós vamos dizer então que a mulher é homogamética. Por que homo? Porque ela vai ter condições apenas de dar origem a gametas X. São iguais.
tá certo? Agora, quando se trata do homem, já é diferente. Presta atenção. Os indivíduos do sexo masculino, ao contrário, formam dois tipos de gameta, ou seja, dois tipos de espermatozoide. No que diz respeito aos cromossomos sexuais, existem, presta atenção aqui, gente, o espermatozoide com o cromossomo X e o espermatozoide com o cromossomo Y. Então, são essas duas possibilidades que eu falei que eu ia explicar para vocês. Quando eu me refiro ao homem, tá? Por ele conseguir, então, gerar dois tipos de gameta diferentes, eu digo que o homem é heterogamético. Belezinha? Tranquilo até aqui, gente? Então tá jóia. Bem, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, já deixa aí aquele like. Se ainda não é inscrito, ó, já aproveita, se matricula, se inscrevendo aqui no canal, ó, apertando aqui, ó, e clicando no sininho para receber todas as notificações, beleza? Ah, e outra coisa, dá continuidade às suas aulas assistindo um desses dois vídeos que apareceram aí do lado, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!